Boa noite, pessoal. A gente está no horário à noite aqui, 22 horas e 42 minutos. Estou aqui com o professor Pablo, e estou aqui para apresentar um interessante caso clínico, onde apareceu lá na clínica. Foi um atendimento, de certa forma, um pouco informal, visto que a paciente foi indicada por uma enfermeira lá da clínica, pediu para mim prestar uma ajuda para uma paciente que estava com uma sintomatologia de alguns meses, né? E queria voltar a fazer a atividade física dela. Era uma pessoa que trabalhava na prefeitura com serviço de limpeza. Então, eu pedi para ela levar os exames que ela tinha feito. Então, ela tinha alguns exames de 5, 6 anos atrás, né? Em referência ao que a sintomatologia que ela teve há 5 anos atrás, né? Que foi uma ciatalgia e uma forte. Como é que passa o slide aqui? Então, eu vou falar. É uma paciente do sexo feminino, né? 46 anos, solteira, trabalhadora de serviços gerais de limpeza na prefeitura, sem históricos de trauma. Ela vinha praticando atividade funcional há 8 meses. Há 4 meses, começou a sentir uma dor irradiada para a posterior da coxa. Uma dor que tolerável, ela conseguiu continuar fazendo até a atividade física dela, que ela estava fazendo para emagrecer. Ela é ligeiramente obesa, né? Mas a queixa principal dela é que há 2 meses, com uma dor irradiada no membro superior esquerdo, uma dor que variava de 6, 7, tinha dias piores, ela sentia muita dor para dormir, né? Então era uma queixa de dor e fraqueza próximo da região do polegar, dedo indicador ali do membro superior esquerdo, né? Era uma dor que pegava a cervical, vinha por trás do ombro, né? E aí, com os exames complementares, né? Eu associei que já era uma cervicobraquialgia, né? Ela teve um caso de álgico parecido há 6 anos, que foram os exames que ela me levou. Então, lá na clínica, no exame físico, né, ela estava um pouquinho torta, mostrando bastante o braço. Então, eu fiz o teste de Spurling, né, que basicamente ela mexendo o pescoço sozinha já dava positivo para o teste, né. O teste de impacto de NIA, assim, porque as pessoas estavam falando que ela tinha uma tendinopatia também, que ela tinha passado no médico há algum tempo, que estava achando que era uma tendinite. Eu falei assim, pela dor que a senhora está sentindo, não dá para fazer esse teste e ser muito fidedigno, né? E tinha na palpação a região todinha muito sintomática, a região de trapézio, a região de supra, deltoide, tudo muito sensível, né? Os paravertebrais, os escalenos, bem sensíveis. E tinha uma sinalização de Laseg, né? Em decúbito. Então, os exames complementares dela, a ressonância magnética mostrou uma espondilólise cervical, uma discopatia desidratativa com protusões. A partir de C3, ela tinha protusão até C6. E redução do espaço raquidiano nos mesmos níveis. E hipertrofia das articulações uncovertebrais. A eletroneuromiografia dela de 6 anos atrás mostrou uma leve radiculopatia, principalmente em C4 e C6. Né? Esse aqui é o raio-x atual dela. Mas aqui, ó, o raio-x de 6 anos atrás, ela trouxe para mim e a gente fez as condutas. Né? O tratamento que eu vou explicar mais na frente. Ela, depois de alguns dias, me levou um raio-x mais atual. E o que me chamou a atenção nesse raio-x é que houve uma descrição de megapófise transversa na cervical, na última vértebra, em C7. É uma descrição que eu nunca tinha visto. Então, tanto é que eu até entrei em contato com o Dr. Pablo, né, para a gente ver essa questão. Ele achou interessante e queria que eu mostrasse esse caso clínico, né, dessa paciente. Importante ressaltar aí que o caso da paciente, né, os sintomas da paciente, não tem relação neurológica, né, da megapófise transversa com os sintomas neurológicos da paciente. Então, isso é importante Só foi um achado mesmo, ressaltar. né? Então, é um achado, digamos, ocasional, né? Uhum. E eu pedi para que ele fizesse essa correlação
digamos, do quadro clínico do paciente para investigar se tinha ou não alguma correlação com os achados de deficiência neurológica periférica do Exatamente. paciente, correlacionando a apófise transversa com a possibilidade de estar correlacionada ou não com a cervicobraquialgia. E, de fato, né, o que você localizou, o que você percebeu? Eu percebi que, assim, termos palpatórios tinha uma região muscular bem importante, assim, sensível, né? Mas com boa mobilidade cervical, né? Eu Então, fiz mas o... tinha ou não tinha Não correlação? tinha, não tinha correlação. Então, Não imaginei que... o quadro neurológico dela atingia que segmentos? O quadro neurológico é C5, C6. Beleza. Então, eu vou passar aqui. Então, aqui tem os raios-x. Eu fiz um comparativo aqui, né? Do raio-x de 6 anos atrás, o AP, né? Dela. De 6 anos atrás com o atual. Não dá para perceber muita diferença, mas tem um pouco mais de redução de espaço articular. No perfil, a gente vê uma diferença bem maior, principalmente ali em C5 e C6, né? Em C5 e C6, a gente aumentando, invertendo mais a curvatura fisiológica da lordose cervical, né? E em C3 e C4 também, né? Então, é uma paciente que acabou tendo uma maior inversão da coluna, inversão da lordose cervical, né? E feito isso, eu identifiquei nela importantes subluxações, né? Eu verifiquei que ela tinha uma... A evolução que dá para observar claramente no raio-x de 6 anos de perfil é que houve progressão, né, da alteração degenerativa, né, ao longo Exatamente. de 6 anos no raio-x de perfil. E no raio-x AP, o que você observou aí? No raio-x AP, também esse aumento do processo degenerativo facetário, né? Nós podemos observar, né, que tem calcificação da artéria vertebral, né, nos dois casos, né? Então não existe tanta, né, digamos, diferença, né, no raio-x AP quanto nós temos aqui no raio-x de perfil. Mas sim, existe maior esclerose subcondral, né? Também, na realidade, o padrão radiológico é um pouco diferente, né, sim, de um exame para o outro. Né? Vamos adiantar aqui. Então, aí na avaliação quiroprática, o que eu vi? Que ela não deu para fazer o Thompson direitinho, então, mas deu para dar uma olhada eu fiz alguns testes com ela em pé e tal, eu percebi um ilíaco em PI e N à direita, né? A base sacral dela posterior à esquerda, fiz o teste de fluido sacral, a L5 em PR, tinha uma importante subluxação em T4, que na minha observação estava em PRI, e C2 em PR, e o C5 em PL. Eu não digo precisamente se estava inferior, mas em PL estava. Então, eu trabalhei em cima disso e pratiquei os ajustes, né? No momento que eu ajustei a cervical dela, esse C5 dela, ela sentiu um choquezinho, né? Ela sentiu uma sensação de libertação ali e deixei ela quietinha, né? Pedi para ela dar uma caminhada, tal. Ela foi sentindo uma melhora dos sintomas, né? E feito isso, eu coloquei ela no ortho-roll, tentando pegar mais ou menos ali C3, C4 dela, né? Essa região de C3, C4, onde está a maior inversão dela. Ela ficou lá uns 3 minutinhos, sentiu um pouquinho de aumento da dor, né? No membro superior esquerdo, mas foi aliviando com o passar do tempo. Continuando, então, depois dos ajustes, eu coloquei ela no ortho-roll, que eu expliquei que ela sentiu uma melhora ao longo do tempo. Aqui tem uma figura, mostra o que seria o ortho-roll, que é a quiropraxia biofísica, né? A gente usou a gravidade. Dando continuidade aqui, a gente praticou os ajustes, né? Após os ajustes, o paciente, como eu havia falado, já sentiu uma melhora, né, progressiva entre alguns minutos, no caminhar, no sentar, e a gente partiu para a quiropraxia biofísica, usando o ortho-roll. O ortho-roll é um dispositivo usado para corrigir curvaturas anômalas, principalmente nas retificações e inversões
das curvaturas lordóticas. Então, no caso aqui dessa paciente, a gente utilizou o ortho-roll onde havia a maior inversão da curvatura cervical, que foi no caso aqui de C3, entre C3 e C4. Então, o paciente é colocado, né, numa posição de relaxamento nesse dispositivo, e a ação gravitacional vai exercer uma força, né, e vai fazer esse alongamento dos ligamentos, ajudando nesse processo de redução dessa inversão lordótica. Nesse procedimento, às vezes, é comum até o paciente cavitar, né? É possível que o paciente cavite executando esse procedimento. Aqui um ortho-roll lombar, né? Aqui está a ilustração da inversão da curvatura lordótica do paciente, onde a gente fez o ortho-roll nessa região dele, né? Onde há a maior inversão da curvatura lordótica. Aqui o paciente fazendo uma resistência e usando o ortho-roll lombar, provavelmente ali por volta de L2, L3, para também trabalhar essa curvatura a favor do paciente. Qualquer coisa, você já observou cavitação dentro da aplicação do ortho-roll? Já observei. Já observei em alguns pacientes, né? Não é uma constante. Às vezes os pacientes referem que há uma cavitação, porque no início do ortho-roll é um pouco no início do uso, às vezes é um pouco desconfortável ao paciente. O paciente vai acostumando com aquela sensação, vai relaxando e às vezes vem a cavitação logo ali, ou no momento de sair do ortho-roll. Já aconteceu. Eu mesmo já senti, eu tenho uma retificação lombar, eu já senti uma cavitação na lombar, utilizando o ortho-roll, principalmente na hora de sair, né? Você faz uma contração muscular e acontece. Isso. Volta o slide. Deixa eu voltar o slide aqui, Paulo. Apresentação, cadê? Vou voltar aqui direto aqui na esquina. Aqui. Então, a partir do ortho-roll, o paciente também sentiu já uma melhora, né? Parece que houve uma menor compressão daquelas raízes nervosas que estavam dando, causando o incômodo ao paciente, e partimos para um dry needling, né? Um dry needling neuropático, que posiciona o paciente em decúbito lateral, com o membro afetado voltado para cima. Fizemos o acolchoamento, né, para o paciente ficar bem relaxado, numa posição bem neutra para os membros, e houve outro up nessa questão álgica e na melhora do paciente. Então, assim, como é que ficou o acompanhamento desse paciente após esse atendimento? No outro dia ele veio fazer uma sessão de RPG, onde foi orientado a terapeuta trabalhar essas curvaturas dela ruins, né? E a gente com a quiropraxia fazia uma pequena intervenção antes, ora com ajuste manual, ora com ajuste com TIC, né? Com o dispositivo instrumental, o Activator, né? E ortho-roll, RPG, termina RPG, ortho-roll de novo, mais 5 minutinhos. Isso durante a semana, 3 sessões. O paciente já teve uma boa evolução, voltou à atividade física, né? Ela fazia funcional e voltou também ao seu trabalho, conseguindo manusear a vassoura. É um serviço pesado que ela fazia, né? E ela já começou a conseguir executar suas atividades normais. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o caso clínico de uma cervicobraquialgia, onde havia um achado, né, que não está relacionado à patologia, à cervicobraquialgia propriamente dita, não era uma diferença anatômica que estava propiciando a sintomatologia do paciente, mas, de qualquer forma, foi um caso interessante, onde a gente conseguiu um resultado muito breve para uma paciente que estava com uma sintomatologia há mais de um mês. Obrigado. E hoje, agora, boa tarde, que o início da apresentação foi ontem à noite.